Bom dia, multiplicador. Sextou! E sextou com registro. Sextou fazendo a coisa certa. Olha só. Sextou com o oficial substituto do primeiro ofício de registro de imóveis de Caxias do Sul. Eu estou hoje com a honra de ter ele aqui na nossa mesa do Café com Multiplicação de Negócios, Eduardo Rocha Nunes. Eduardo, se apresenta para os multiplicadores. Liane, obrigado pelo convite. Meu nome é Eduardo Rocha Nunes, então eu estou oficial substituto do ofício de registro de imóveis da primeira zona de Caxias do Sul. Há 22 anos já trabalhando com registros públicos e alguma coisa a gente já vivenciou, né, para poder sentar hoje aqui contigo, conversar um pouco e falar sobre segurança jurídica nas transações imobiliárias. Mas de uma forma bem tranquila, Miliane. Sim. Tomando um cafezinho, que eu já vou passando, puxar aqui para ir passando para nós, né? Você que está em casa. Curioso com esse teu café. Aqui, ó, prático, né? Olha, você que está em casa, você também. Esse é o modo clever de passar o café, né? Você tem aí na internet, mas em breve teremos do Multiplicação de Negócio. Eu vou ter um laranja desse. Vou criar uma linha de... Não, o negócio, já tô me sentindo naqueles programas, sabe? Que as pessoas comercializam, assim, e ficam assim, diretor. Mas nós vamos falar de uma forma teu café aqui. Bem leve. Diz que ele é colhido à mão, né? Nossa, segundo a Luziana, nós vamos brindar. Segundo a Luziana do Café Xerimbão, diz que ele é colhido à mão, esse café, esses grãos de café, porque ele tem as notas do café. Essa galera aí que entende de café, cafezeiro, vai me entender. Vai entender melhor a Luziana do que eu. Mas, assim, é um café realmente especial. Café da Xerimbão. Aqui. Nós vamos brindar, antes de começar, também um brinde a você, um brinde à informação e um brinde, né, aos negócios, né, a registro de imóveis. Brindando com café com você. Aos negócios seguros. Aos negócios seguros. Principalmente. Né? Eduardo, por que você escolheu trabalhar com registro de imóveis? Acho que a vida me conduziu para isso de uma forma muito sutil, mas inevitável. Eu cresci numa cidade, né, no interior do Rio Grande do Sul, e desde que me conheço por gente, como se diz, eu me lembro de estar correndo dentro de um registro de imóveis. Porque eu sou tataraneto, bisneto, neto e filho de registradores. Então a minha vida sempre teve uma ligação com os registros públicos. E eu me lembro que era pequenininho e eu via aqueles livrões, o meu avô escrevendo nas transcrições que ainda eram escritas à mão, depois as matrículas, né, ainda no tempo da máquina de escrever, sabe? Via ele atendendo as pessoas, a minha mãe seguiu o mesmo ofício dele, sabe? E sempre foi importante, e eu sempre vi na pessoa deles, né, de ambos, a importância que ele dava para os registros. E claro, com os estudos e com a vida, com a vivência de registro de imóveis, a importância do registro, da segurança jurídica que decorre disso, é algo que é inquestionável. Sempre que me perguntam, eu devo registrar? De perguntar para mim essa questão. Eu fiz um negócio entre compadre e comadre. A gente, assim, nós somos amigos, trocamos a casa. Devo registrar? Confio plenamente nele. Confio plenamente. Devo registrar ou não? Sai caro registrar muitas vezes, né? Dizem. Então, vendo a minha família totalmente relacionada com os imóveis, e de outro lado, o meu pai, um arquiteto e urbanista, né, político, que sempre se relacionou tanto com a propriedade imobiliária como a construção da cidade, e o registro de imóveis tem relação com ambos. E é na cidade de Caxias do Sul? Não, na cidade de Rio Pardo. Rio Pardo. Uma das primeiras cidades do estado, né, colonização portuguesa, bastante diferente de Caxias do Sul, porque não tem todo esse desenvolvimento, mas uma cidade que também tem as suas riquezas, tem uma cultura muito bonita, né, e que a propriedade também tem muita relação com o seu desenvolvimento, né. E você nasceu então correndo por dentro de um registro de imóveis, olha, de um registro foi de imóveis. criado.
E dentro dessa linha, né, porque não é todos que resolvem seguir um negócio que a família já faz há tempo, né? Existe alguma coisa que motivou? Existe algum momento que realmente te motivou muito? Então, eu vou falar assim, com relação ao que motivou, mas tentando trazer aquilo que eu posso trazer e dividir com vocês. A gente estuda, a gente ouve falar sobre a importância do registro de imóveis, da segurança jurídica. Mas o conhecimento, ele se aperfeiçoa, mas ele só se eleva no momento em que você consegue sentir aquilo que você estuda. Então, falar sobre a importância da propriedade, a gente tem em muitos livros. Mas entender a importância dela, eu acho que só quando alguma coisa acontece na vida que você consegue perceber. Eu me lembro que tu me contou uma situação muito particular tua, né, que mexeu contigo. Sim. E aquilo te trouxe, então, o sentimento, que é um conhecimento superior já sobre a real importância da propriedade. E eu tenho, sim, ligado à minha família, uma questão muito pessoal, que me impossibilitou de conhecer o meu avô e que está extremamente relacionada à propriedade. Então, além do conhecimento teórico de acompanhar meu avô e a minha mãe debatendo, e minhas tias também, sobre registro de imóveis, eu cresci com essa questão, né, do impacto que a propriedade tem na vida das pessoas. E na vida da família, né, das pessoas envolvidas com as pessoas. E olha só que redundância que eu falei, mas enfim, mas é a realidade, essa é a realidade, no sentido de que hoje, bom, não registrar uma propriedade pode sair muito caro para o proprietário em si. E você deve acompanhar várias histórias que passam pelo registro de imóveis, e eu gostaria que dessas histórias, algumas que você se sentisse à vontade, você trouxesse, porque nesse programa nós falamos muito em multiplicação de negócio, em você fazer mais renda, em você trazer mais negócios para o seu negócio, mas aí você compra propriedades e aí vem grandes oportunidades, né? E às vezes a gente pensa em algumas economias, mas quanto custa essa economia? E com certeza passa pelo registro de imóveis pessoas que suaram e muito instruída nos seus negócios, mas que tiveram alguns resultados não felizes por essa falta de... O impacto que a perda tem na vida das pessoas, ela é muito mais expressivo do que a vitória em si. Basta pensar o seguinte, olha, tu tá cansado e tu tá às 5 horas da manhã, no teu melhor horário de sono, alguém te chama, vamos ganhar 5 mil reais rapidinho ali, né? De repente tu não vai te levantar com a mesma rapidez que tu levantaria se alguém te dissesse, tá pegando fogo no teu carro ali fora e tu vai... É diferente, né? Porque tu vai perder. Então tu te levanta com muito mais rapidez, tu te preocupa muito mais, né? Então as pessoas, elas... quando fazem negócios, e a gente vê muito falar, eu vou levar registro para ter essa segurança jurídica? Eu nem sei direito o que é essa segurança jurídica, o que o registro de imóveis vai me garantir para que eu possa pagar 5, 10, 15 mil reais em registro, né? Pagar numa escritura esse valor. Então é caro, né? Mas eu estava conversando com um amigo que ele é empresário, e ele estava com um galpão industrial irregular. Ele havia comprado de um outro empresário, alguém que ele conhecia e que ele tinha extrema confiança na pessoa dele, mas um empresário. Qual o risco dele ter uma reclamatória trabalhista, de ter uma penhora sobre o imóvel que já não é mais dele, já está na propriedade desse amigo? Aí eu tive que fazer a pergunta para ele, né? Quanto tu vai gastar com um advogado para entrar com embargos de terceiros e dizer em juízo que você comprou esse imóvel antes desse problema com a trabalhista, né, com a reclamatória trabalhista? Muito mais do que o registro, pode ter certeza, né? Então, o custo do registro, ele, frente a muitas situações,
da vida, ele pode ser muito mais barato. Um incêndio. Eu vou usar uma história pessoal. A minha imobiliária pegou fogo no passado. E por eu não ter feito os registros adequados, aquele contrato, por exemplo, eu literalmente queimou meu negócio. E o fracasso dói, gente. O fracasso dói pra caramba. Eu podia ter feito, fazia meses que eu tinha alocado aquele espaço. Então, e você nunca sabe. E não é que a pessoa a qual eu aloquei não era de confiança, não era nada disso. Mas eram documentos que eu poderia ter me precavido e a história poderia ter sido outra em relação aos resultados financeiros caros que aquilo me custou. E perder dói, e dói pra caramba. E às vezes a dor da perca, algumas pessoas não sabem lidar com elas. E perdem coisas maiores do que aquele bem material. Mas para quem tem negócio, a gente nunca olha para o nosso negócio como só um negócio. Para nós, tá a nossa vida envolvida ali. A maioria dos empreendedores, muitos empreendedores, resolvem empreender por necessidade. Não começaram a empreender porque era um talento ou por necessidade. E não vem com esse... Nunca sentaram com alguém como você, Eduardo, para entender o porquê é importante registrar tudo. Sabe? Por que é importante realmente deixar seguro o trabalho da gente? Quando tu me fez o convite, Miriane, eu aceitei de pronto, porque foi uma conversa muito agradável, né? Tu deixa a gente à vontade, tu vem com uma conversa leve, né? Mas tu também é preocupada. Quando a gente conversou sobre essa parte da importância e o reflexo da perda na vida das pessoas, tu me relatou essa história, né? E eu percebi que era importante a gente poder levar para todos os que te escutam, né, uma mensagem, né, uma mensagem de que o direito não socorre a quem dorme. O direito não socorre a quem dorme. Explica para nós. Entende? Você deixar para depois, você não buscar a orientação correta, você está sujeito à sorte de outras pessoas. Né? Então, você pode sim, e acontece, o nosso direito, ele prevê que quem chega primeiro no registro de imóveis tem prioridade e preferência no direito, tem prioridade no registro e preferência no direito. Ou seja, se esse meu amigo que comprou esse pavilhão, ele não levar essa escritura pública de compra e venda, que todo mundo fala que a escritura é o que me dá o direito, mas se ele não levar e registrar e ter essa escritura registrada na matrícula do imóvel, e o credor da reclamatória trabalhista chegar primeiro que ele, esse credor vai ter direito, ainda que ele diga, tá aqui, eu comprei. Não adianta, ele não registrou, ele dormiu. Entende? Então, é importante levar para aqueles que te seguem, sabe? Que não dá para deixar para depois. Não dá para fazer uma aquisição de uma propriedade, né, algo que você emprega tanto valor, sem buscar um profissional para te orientar. Isso é de se levar em conta a cada passo que a gente vai dar, né? Que a gente vai, com certeza, cada vez avançar mais nos negócios. E avaliar a questão da segurança daquele passo é importante. Tudo bem, não teve, foi um negócio de ocasião, apareceu. Mas de ocasião até onde? Até esse momento. Mas amanhã, o que eu vou fazer para regularizar essa ocasião? Eu te falei, 22 anos já de experiência com registros públicos. Antes de trabalhar com registro de imóveis, eu trabalhei com um tabelionato de notas, onde se faz as escrituras públicas de compra e venda, de doação, faz hoje inventário, partilhas, né? E era muito comum ver o pessoal chegando no balcão com um contratinho simples, mal feito, né? Tem o professor Salomão, que é muito famoso na área, que ele brinca feito na Lan House do Beto. E que não vai garantir segurança nenhuma para eles. E às vezes nem é uma compra e venda, às vezes alguém faleceu e é uma cessão de direitos hereditários.
E a pessoa está lá pagando o preço, confiando na outra pessoa de que vai receber a propriedade, só que totalmente desinstruído. Quantas situações a gente pegou as pessoas, e isso é muito bonito, né? Tu chegar, assim, ó, é tão gratificante tu sair na rua e tu ver as pessoas te cumprimentando e te agradecendo. Muito obrigado, tu me conduziu para algo que hoje eu posso dizer é meu, sem ninguém dizer o contrário, sabe? Eu fiz o meu negócio pela escritura pública de compra e venda, fiz pela escritura pública de cessão, me habilitei no inventário e hoje eu registrei, eu sou proprietário do meu imóvel. E é impressionante como as pessoas não buscam informação de como deve fazer. Não analisam uma matrícula, sabe? Compram imóveis embaraçados. Uns compram para investir, arriscar mesmo, porque o preço é melhor, né? Outros se iludem que está tudo certo porque eu tenho uma matrícula, está registrado. A gente deve acompanhar, trabalha bastante com a parte da regularização fundiária. O município tem feito um esforço muito grande nisso e a gente espera que continuem sempre, porque está levando dignidade para muitos que nunca tiveram segurança de estar no imóvel, sabe? Sim. Entre tantas coisas que a gente trabalhou dentro da regularização fundiária, nos seminários, teve uma coisa que me chamou muita atenção. A regularização fundiária, a regularização do imóvel, ele impacta até no trabalho infantil. Jura? Juro. Por quê? Tu vê essas crianças na rua, sabe, pedindo, e tu condena os pais. Poxa, que mãe e que pai é esse que vê os filhos, deixa os filhos ir para a rua pedir? Mas é a mãe que está dentro de casa, cuidando para ninguém tirar a moradia deles. Porque a moradia é de quem está em cima. Se eu sair, eu perco. Então eu tenho que ficar. E meu filho vai para a rua para pedir uma esmola para que a gente tenha o que comer. E a partir do momento em que se faz uma regularização fundiária, tu coloca o Estado protegendo a propriedade das pessoas. E elas podem sair para trabalhar e voltar e saber que aquele imóvel não vai ser tirado deles. Que tem um órgão muito maior do que a própria vizinhança, do que a própria sociedade, deixando bem claro que é de direito propriedade deles. Exato. E as pessoas que deixam de registrar os seus imóveis, que deixam por quem elas devem, ou que estão hoje nos assistindo e que têm propriedades para registrar, enfim, que surgiu alguma dúvida, olharam ali alguns contratos, quem elas devem procurar primeiro? O ideal é você poder contar com um profissional, né, que conheça. E quem é o profissional habilitado inicialmente? É um corretor de imóveis, certo? Certo. Mas é preciso que esse corretor de imóveis ele tenha uma consciência de que existem imóveis com situação muito tranquila, né? Vou pegar um imóvel de uma incorporadora, certo? Vai estar na matrícula que é um futuro apartamento, né? Vai estar a incorporadora como proprietária, vai estar a informação de que ele precisa ser concluído, né, no que diz com a construção e regularizado perante o registro de imóveis, mas está muito simples essa matrícula. É fácil saber quem é o proprietário, ele não tem nenhum gravame, não tem nada que vá acontecer, por exemplo, não tem ali uma penhora, não tem uma premonitória, não tem nada, sabe, que possa gerar uma complexidade. Então o corretor de imóveis ele tem total tranquilidade de analisar essa matrícula e dizer, tá aqui, esse imóvel é seguro. Eu sei que tem profissionais e conheço inúmeros com total condição de entrar em questões mais complexas que essa. Mas por um respeito a quem está adquirindo, o ideal não é só o corretor de imóveis no momento em que ele pega um imóvel mais complexo. Ele precisa de uma assessoria imobiliária, de um advogado especializado na área, para se certificar de que ali não tem qualquer situação que possa complicar o adquirente. E às vezes essa situação ela não está na matrícula, às vezes ela está na escritura pública que deu origem àquele registro. E você precisa investigar. Às vezes você precisa pegar um registro e
é uma luta mudar essa realidade, e tu precisa, a gente analisando uma matrícula dentro do registro de imóveis, muitas vezes a gente retroage aos livros de transcrição para ver se realmente aquele imóvel tem aquela área, se tem aquela benfeitoria, se o proprietário é aquele, e quantas vezes a gente encontra situações que não estão bem reproduzidas na matrícula e precisamos corrigir. Entende? Então, o corretor de imóveis ele faz um excelente trabalho. Ele une as pessoas e ele faz com que o negócio aconteça. Mas eu entendo que quando há uma complexidade maior, é necessário tu buscar em alguém, né, que tem um domínio maior para dar uma analisada na matrícula, sabe? Passou por mim mais de 1.000 imóveis na cidade, em agenciamentos, e uns 250 negociações. E realmente, às vezes a gente pega algumas casas que eu olho, não, eu vou passar para tal profissional, porque até aqui, vir aqui na sua casa, identificar que ela está para venda, te passar uma precificação adequada, eu consigo chegar. Daqui para frente é outro profissional, alguém que vai lhe ajudar a regularizar. E às vezes o cliente não entendia, tu não quer vender, não, eu quero. Mas eu vou regularizar quando eu vender. Meu senhor, que é uma ilusão, né? E tudo bem, isso pode acontecer já, né? Eu vou regularizar quando eu vender. Mas eu quero o que você fale, Eduardo, porque uma coisa era eu como corretora, é que você traga o que é o tempo para regularizar uma propriedade. Miriane, assim, ó, eu imagino que muitas pessoas quando estão negociando, e aí dizem, tem uma casa, mas na minha matrícula eu só tenho um terreno. Né? E eu vendo a preço cheio, né? Tudo certo. E qual é o custo para regularizar essa benfeitoria? Quantos profissionais você vai ter que envolver para conseguir ao município pegar uma BITS, levar no registro de imóveis, junto com a CND do INSS? Tem o custo do ABITS, tem o custo da contribuição previdenciária e tu tem mais o custo do registro de imóveis, certo? Digamos que a casa ela foi construída totalmente de forma irregular, certo? Não tem um alvará de construção e ela invade parte de uma área não edificante, parte de uma área pública. E aí você vem com uma notificação do município com a obrigação de demolir. E aí? E você comprou essa casa? Tava barata. Não, ele facilitou, né? Pra mim. E aí? Como é que fica a situação, né? Como é que você com o seu cliente vai... Como é que você vai explicar uma situação dessas? A gente está falando de uma forma rindo e leve aqui, mas porque justamente para trazer uma leveza num assunto que é considerado pesado para muita gente. Muita gente não quer olhar para isso, mas nós temos que olhar. Nós temos que olhar e nós temos que ajudar as pessoas que estão na nossa volta, pessoas que nós amamos mesmo. Porque daqui a pouco, essa questão de ordem de demolição pode chegar a realmente ser demolida? Claro, com certeza. Realmente, porque eu não vi aí no caso desse, tá? Eu não vi aí. Sim, mas imagina, você tá numa situação, você adquiriu um imóvel, aí você gastou com um profissional para regularizar, muitas vezes tu pagou uma contribuição previdenciária e daqui a pouquinho, claro que você não vai chegar a esse ponto porque o município já vai identificar antes que há necessidade de demolição. Daqui a pouquinho você vai ter que ajuizar uma ação para tentar reverter aquela situação. Aí tem mais o custo de um advogado de uma ação judicial. Eita. Então, é barato esse imóvel, né? Outra situação clássica que acontece também, que eu quero trazer essa pergunta para ti também, Eduardo. Existe comercialização imobiliárias, por exemplo, o imóvel está financiado no nome do Joel, vou usar o nome. E aí o Joel vendeu esse imóvel para a Jaqueline, só que ele continuou o imóvel no nome do Joel, fez uma procuração, foram lá, a Jaqueline passou a morar dentro do imóvel, assumiu a dívida do Joel, não fizeram... Pagou a dívida, né? Assumiu, seguiu pagando, que é uma prática que eu vejo aí fora, seguiu pagando essa dívida do Joel no banco. E ela fez um registro, ela não chegou a registrar esse imóvel, mas ela reconheceu a assinatura no cartório.
dessa compra e venda. Eu já vi uns negócios assim por aí. Tabelião reconheceu, olha aqui, ó, eu tenho, né? Isso, e chegam assim, é meu. E chegaram, tá, mas não tá no teu nome. Não, mas é que eu comprei do vizinho, enfim. Isso acontece bastante. Vai continuar em nome dele, porque para realizar um negócio desses, o credor, né, vamos usar a Caixa normalmente, que é o que mais financia, ele vai ter que dar a anuência dele. Você vai ter que levar para o registro de imóveis essa cessão de direitos para que com isto se transfira o direito real de aquisição, né, porque enquanto eu tenho uma alienação fiduciária, eu não sou proprietário. O credor é o proprietário resolúvel e eu sou titular de um direito real de aquisição. E por isso que quando se faz um negócio desse, não se faz um negócio de compra e venda. Se faz um negócio de cessão de direitos reais de aquisição. Né? E precisa sim da anuência do credor para que modifique a situação jurídica desse imóvel junto do registro de imóveis. Para que então se eu adquirir esses direitos, passe a ser titular deles e com a quitação do preço eu apresente o termo de quitação para cancelamento da alienação fiduciária e eu me torne o proprietário. Porque se eu pagar a dívida do outro, o imóvel estiver no nome do outro, ele vai poder cancelar. E se hoje ele está firme contigo no negócio, né, pode acontecer de alguma coisa mudar na vida. Imagina se essa pessoa perde o discernimento. Sim. Imagina, falecer às vezes nem é tão problemático quanto a perda do discernimento, a incapacidade da pessoa, porque deve precisar um alvará judicial autorizando a venda. E vai ter que comprovar que isso é benéfico para ele. Claro, você tem um contrato, tem a quitação, tudo. Né? Obviamente que o juiz vai considerar essa situação. Né? Mas você vai ter que convencer o juiz de que aquele contrato realmente aconteceu. Aí ele não reconheceu firma, imagina. Prova como? Então, né, tem que ter um cuidado. Não pode, lidando com tanto valor, lidando com propriedade imobiliária, agir de uma forma tão descuidada, né? Não é admissível. Eduardo, nós estamos aí quase chegando ao final do nosso Café com Multiplicação. E eu queria que tu trouxesse um conselho para todos. Antes de trazer o conselho, eu queria perguntar, mas faz parte desse conselho, porque você deve ver muitas situações lá no registro de imóveis e situações das pessoas que não olharam para isso no momento adequado. E se você pudesse voltar lá atrás, e hoje você está aqui num momento e dê um conselho para nós. Relacionado aos imóveis mesmo, o que você diria para todos nós aqui sobre o registro de imóveis mesmo, sobre a importância, um conselho assim? Eu sempre, quando a gente fala sobre a importância, eu sempre me vem à cabeça aquela situação que eu te relatei, da vivência pessoal, né? E junto disso, as situações que eu vi, que eu presenciei de pessoas com receio de perder a propriedade, mas um receio real, entende? Eu até estou escrevendo um artigo sobre o termo de reserva das incorporações imobiliárias. É um instrumento que se utiliza há muitos anos, certo? E que o legislador não recepcionou. E as incorporadoras utilizam antes de registrar a incorporação. Porque também o empreendedor precisa viver, ele precisa ter certeza de que aquele empreendimento vai ser vendável, né? E como é que ele vai fazer isso se ele não tiver um termo de reserva? Então é um instrumento utilizado e o pessoal acaba não tendo segurança porque a legislação não protege esse instrumento. Ela veda praticamente. Existe uma jurisprudência recente que bagunçou um pouco essa certeza, tá? Mas por que eu estou falando disso? Porque uma das cenas que mais mexeu comigo dentro do registro de imóveis está justamente numa pessoa que adquiriu um apartamento em construção sem o registro de incorporação imobiliária. E quando ela foi, né, quando foi averbada a construção,
registrada a instituição do condomínio que o imóvel então estava pronto para ser entregue, o incorporador cobrou o dobro do valor dela. Meu Deus! E era uma senhora de idade que tinha juntado todas as economias, uma professora que não tinha condições de pagar um centavo a mais do que ela já tinha se comprometido, porque ela estava botando tudo o que ela tinha no financiamento, na parcela que ela tinha feito com o incorporador. Não cuidou antes, quando comprou. Muitas vezes não tinha condições de contratar alguém para auxiliar, mas era uma pessoa que precisava, e era esclarecida, precisava ter buscado informação. Nem sempre é só buscando profissionais. Se eu vou adquirir um imóvel, eu preciso entender o que tem ali, qual é a situação jurídica daquele imóvel, sabe? Claro, né? Para a gente é fácil, tá acostumado, e ainda assim tem vezes que é difícil, né? Ela não tinha conhecimento nenhum nessa área, então sim, ela foi muito triste ver, porque ela chorava compulsivamente, em desespero real, sabe? Então, se eu pudesse dizer algum conselho para quem adquire, é barato registrar. Se for comparar com outros registros de imóveis de outros países, que às vezes não tem segurança nenhuma na propriedade, às vezes tu tem que pagar anualmente um seguro, sabe, para te garantir a tua propriedade. Nosso registro de imóveis ele é muito barato, porque te garante pela vida toda, se for o caso, até você vender, né? Aí, Eduardo, tu me trouxe outra pulguinha atrás da orelha aqui agora, que a questão dos imóveis na planta, a trazer esse alerta, né, para os nossos multiplicadores. O que alguém que está aí pensando, que está olhando o imóvel na planta, né, que nem tu falou, tem que analisar antes de comprar, porque é o caso dessa senhora que foi real, né? O que essa pessoa hoje que está nos olhando, porque o imóvel na planta vai registrar como? Exceto os casos de vendas associativa, que o registro é feito, a venda é feita ali junto com o banco, então a gente consegue fazer o registro, o financiamento do imóvel, tudo antes. E eu participei de muitas transações de venda de imóvel na planta, e a gente e que não era um associativo, que tinha realmente ali o que o comprador ele tem que, assim, não, esse documento, assim, eu não posso deixar de pedir, não importa quem tá, que orientação nós passaríamos para eles? Eliane, um tempo atrás, eu te diria assim, ó, tu precisa da matrícula, tu precisa da negativa de ônus, tu precisa das certidões judiciais, certidão de IPTU. Tá, mas aí é do terreno e a pessoa tá vendendo uma propriedade futura. Hoje em dia, né, com a lei da 13097, que trouxe o princípio da concentração, já há uma vertente de que só aquilo que está no registro de imóveis, ele tem efeitos contra o adquirente. Claro que a jurisprudência ainda não se manifestou de uma forma decisiva sobre isso, tá? Mas para quem está comprando um imóvel na planta, imprescindível o registro da incorporação imobiliária. O registro da incorporação imobiliária. Como eu disse, recentemente teve uma decisão que muitos entenderam que ela legitimou o termo de reserva, mas não é o caso. Ela condicionou o registro da incorporação imobiliária dentro de 90 dias para a incorporadora. É uma obrigação difícil de cumprir. Então, necessário, imprescindível, o registro da incorporação imobiliária no registro de imóveis, certo? Eu participo de um grupo de juristas muito influente, né? Que a gente tem grupos, a gente dialoga, e eu estou fazendo esse artigo sobre termo de reserva na intenção de levar a pessoas que tenham realmente uma influência e que possam, quem sabe, tentar uma modificação da legislação, porque o termo de reserva ele estava presente lá na criação da lei e ele não foi admitido, muito embora na prática ele é utilizado até hoje. Isso eu vejo isso como um prejuízo aos incorporadores,
eles batalham tanto, eles constroem a nossa cidade. E constrói, tem muito incorporador sério, que acaba pagando preço por aqueles poucos incorporadores que não são honestos, que bagunçam o mercado e que prejudicam a vida de tantas pessoas, sabe? E eu não sei como consegue, muitas vezes, tudo bem, é uma condução que não foi maldosa, mas acabou não possibilitando concluir a obra, mas muitas vezes é uma movimentação tão grande de valores que a pessoa acaba se iludindo com aquilo e acaba levando a empresa à falência, lesando um monte de pessoas. Então, e no momento que tu não tem o registro em incorporação, Miriane, tu não consegue fazer com que, se não for o proprietário, você atinja a finalidade. Porque muitas vezes o incorporador ele não é o proprietário do imóvel. E aí, como é que fica essa situação? Eita! Esse é um assunto que dá margem para muita conversa. É um despertar para você hoje, multiplicador. Que é o que a gente quer, que cada vez você cresça mais e mais, com segurança. Só que aquela história, como se despertar para a segurança, se às vezes a gente também não tinha parado para pensar nisso. Nessa manhã de sexta-feira, e hoje é o meu aniversário. Parabéns! Obrigada. Vou te dar um abraço. Obrigada. 36 anos. E a gente, se tem uma palavra que ficou muito clara num período da minha vida, nesses 36 anos de muita experiência, foi a palavra prudência. Teve um ano que eu perdi a carteira de motorista, gente. Vou falar aqui, perdi. E eu tive que perdi, gente, por... Não bebi. Não, eu tô falando, eu não bebi. Perdi porque estacionei errado, porque aqueles... quem desce a Porto Alegre ali direto, eu não vi os pardal, só isso. Eu não vi os pardal. E aí, mas eu tive que sentar numa sala de aula e ouvir uma palavra. Eu aprendi muito a ser corajosa na vida. Quem empreende, o problema não é a coragem. A gente é corajoso, a gente vai, a gente faz, a gente dá um jeito, pega aqui, pensa ali, pensa lá. Só que tem uma palavra que todo empreendedor, que todo empresário, eu tive que aquelas 2 semanas naquela cadeira lá, ouvindo sobre prudência. E é isso que a gente está trazendo hoje nessa mesa de multiplicação de negócios, prudência. Graças a Deus eu perdi a carteira. Não foi a vida. Eu poderia, no momento que eu peguei o carro, acelerando, enfim, fazendo... Graças a Deus foi a carteira. Então, trazendo hoje para o mercado imobiliário, algumas situações, o que a gente leva a gente a perder coisas é a falta de prudência, não a falta de coragem. E a falta de prudência, ela se torna cara também. Então, eu convido você a continuar com coragem, com muita coragem, a continuar empreendendo, a continuar fazendo a roda girar, mas convido você a ser prudente, que eu acho que é essa palavra que eu trago para os 36 anos de idade e junto com uma pessoa que traz essa prudência jurídica para nós aqui, que eu me sinto mais inteligente nessa vida só de poder conversar, só de poder entrevistar. Obrigado por tudo, foi um prazer conversar contigo. Eduardo, então quem quiser te encontrar assim no Instagram, como é que faz? A gente pode deixar teu Instagram aí? O Instagram é aberto, Eduardo Nunes, né? É aberto ali, há uma intenção mais à frente de divulgar mais conteúdos jurídicos, compartilhar conteúdos jurídicos, né? De uma forma leve, se for possível, né? Mas é aberto. É aberto. Lá você vai encontrar bastante conteúdo jurídico, né? Aqui nós tivemos uma palhinha, né, do conhecimento de mais de 20 anos, né? E então, eu desejo a você uma ótima sexta-feira. Sextou! Até o próximo Café com Multiplicação de Negócios!